Uma vez que a gente tem o conceito de torque como um análogo rotacional da força, a gente pode ir adiante e ver como é que isso se relaciona com o conceito de energia cinética. Imagine que tenhamos um corpo rígido, girando em torno de um eixo Z vertical aqui, um eixo fixo, que passa pela origem, e tem uma força aplicada nesse ponto, dado pela vetor posição R. Digamos que a posição angular inicial seja θ, a orientação inicial dessa linha imaginária aqui, quando você começa a aplicar a força. E aí, esse corpo gira no sentido anti-horário só um pouquinho, apenas de um ângulo infinitesimal de θ. Ora, de quanto foi o deslocamento do ponto de aplicação da força, se ele está a uma distância r fixa do eixo e andou, foi deslocado de um ângulo de θ. A gente sabe que se esse ângulo aqui é dθ e essa distância aqui é r, então esse comprimento, esse arco de circunferência aqui, tem comprimento infinitesimal r dθ. Esse é o ds, quanto esse ponto andou. Portanto, o trabalho infinitesimal que foi realizado por essa força, quando o ponto de aplicação da força andou daqui para cá, o trabalho infinitesimal dw é a componente tangencial da força, ou seja, a componente que é paralela a essa direção ds, que é o F seno de φ, multiplicado pelo ds, que é o R dθ que está aqui. Aí a gente lembra que esse F seno θ é a componente tangencial da força, e que quando ela está multiplicada pela distância R, o que nós temos? Componente tangencial da força multiplicado pela distância ao eixo é o próprio torque. Então, esse trabalho infinitesimal tem como ser escrito como o torque multiplicado por dθ. Isso quando o corpo veio daqui até aqui. Se o corpo for daqui até aqui e fizer um deslocamento angular finito, essa força pode estar variando de intensidade e de orientação em relação ao ponto de aplicação da força ao longo do caminho. Você vai ter que somar todos os trabalhos infinitesimais e, portanto, vai ter que calcular uma integral, que é a soma sobre todos esses, uma soma de infinitos termos infinitesimais. É uma integral em dθ, do θ inicial até o θ final, de uma função torque que pode depender de alguma maneira aqui do ângulo θ. Como é que ela vai depender desse ângulo θ depende de cada problema. Observe que isso é completamente análogo à expressão obtida bem lá atrás, no capítulo 7, quando a gente falava que o trabalho era integral da força dx. Então, θ é o análogo rotacional de x e o torque é o análogo rotacional da força. Essas expressões, fica fácil guardar essa expressão aqui, se você lembra dessa, e lembra de quem é análogo a quem aqui. Bem, o trabalho do torque resultante, então, será a integral do torque resultante dθ. Mas quem é o torque resultante? Não um torque qualquer, o torque resultante em especial, atuando sobre o corpo rígido, é igual a Iα pela segunda lei de Newton da rotação. Essa integral aqui parece difícil de fazer, porque você teria que saber como é que o α depende do θ. Mas vamos lembrar que α é igual a dω dt, derivada da velocidade angular em relação ao tempo, e aqui eu vou forçar uma regra da cadeia, escrever dω dt como sendo dω dθ, dθ dt. E tem a integral em dθ. Aí eu observo que dθ dt é ômega, cancelo dθ para obter integral de i, ômega de ômega. Agora então tem uma integral em ômega de uma função que é de ômega. Então fica fácil, eu tenho que substituir os limites de integração aqui, já que a integral agora passou a ser em ômega, de ômega inicial até ômega final, e integral de ômega de ômega é i ômega ao quadrado sobre 2, calculado na velocidade angular final, calculado na velocidade angular inicial, e portanto o trabalho da força resultante é a diferença desses termos, e a gente reconhece aqui a energia cinética final, a energia cinética inicial de rotação. Esse é o teorema do trabalho de energia cinética para a rotação, que lembra muito o teorema do trabalho de energia cinética para uma partícula. Lá nós tínhamos o trabalho da força resultante igual a mv quadrado final sobre 2 menos mv quadrado inicial sobre 2. Aqui a grande diferença, repare, é que nós estamos falando de um corpo rígido, então essa energia cinética aqui leva em conta as velocidades do número muito grande de partículas, em princípio. A gente aproveita e já relembra o conceito de potência instantânea no caso de uma rotação. A potência
lembre-se, é a taxa com que o trabalho infinitesimal é realizado, né? Trabalho por tempo. Então, o dW, conforme nós tínhamos visto antes, era tal dθ. Se eu dividir isso por dt, aparece aqui dθ dt, que é ômega. E, portanto, a potência instantânea pode ser escrita como o torque vezes a velocidade angular. O que é completamente análogo a uma expressão que a gente viu antes, que era potência instantânea igual a força vezes velocidade. De novo, torque é o análogo rotacional de força, ômega é o análogo rotacional de velocidade. Portanto, essa expressão aqui é bastante familiar, se você lembra dessa. Finalmente, uma vez que temos o teorema trabalho-energia cinética, podemos aplicar a conservação de energia mecânica sempre que as forças não conservativas do problema, se houver alguma, não realizarem trabalho. E isso abre, então, as portas para resolver um monte de problema usando conservação de energia na rotação, que é o que nós vamos fazer a seguir.